Pai, vamos, cada um de nós aqui, Senhor Pai, orar com Davi, que diz: abra os olhos do meu coração para contemplar as maravilhas da tua lei. Nós sabemos que ninguém, Senhor Pai, contemplará as maravilhas da tua palavra, ó Deus, através simplesmente de ouvidos, Senhor Pai, captando ondas sonoras, ou olhos, Senhor Pai, ó Deus, processando a luz. Não, Deus, nós precisamos realmente, Senhor Deus, de que tu abra os olhos dos nossos corações, as fontes da nossa vida, e exponha a ela a tua beleza. Ou podemos, Senhor Pai, roubar as palavras do apóstolo Paulo, Senhor Deus, que diz que o teu Espírito, Senhor Pai, nos fortaleça no homem interior, para podermos estar edificados, Senhor Pai, ó Deus, alicerçados em amor, para compreendermos junto com todos os santos a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Ouça a nossa oração, Deus, e mude, Senhor Deus, abale, transforme, quebre tudo aquilo, Senhor Pai, que precisa ser mudado em nós, para que, Senhor Pai, a face do seu Filho cada dia mais seja esculpida em nossos corações, a imagem, Senhor Pai, da beleza, Senhor Deus, infindável dele, flua para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar em Lucas 10, e esse último hino tem tudo a ver com o que eu vou falar, apesar de não ser eu que escolho os hinos. Quem escolhe os hinos é o Tomás, não é? Mas ele não poderia escolher um hino que antecedesse o sermão, que fosse mais adequado, não é? Porque diz assim, a ponte do hino, não é? Diz: estar sem fim ante a ti, sim, ouvir a tua voz, conhecer quem tu és e desfrutar de ti, meu Deus. Sem fim diante de ti, ouvir tua voz, conhecer quem tu és e desfrutar de ti, meu Deus. Se eu pudesse fazer um pequeno resumo do que eu vou falar, essas palavras são perfeitas. A questão é: nós estamos sem fim diante dele, ouvindo sua voz e desfrutando de quem ele é. Nós vamos ter que pensar a respeito disso. Então, como eu disse, eu quero olhar em Lucas capítulo 10. Eu não falaria sobre esse texto hoje, mas eu estava preparando o sermão da noite nesse mesmo capítulo, e como eu tenho a mania de ler todo o texto, eu acabei chegando no final do capítulo, que já não fazia parte do sermão que eu ia pregar, e me demorei, né, sobre esse finalzinho que não estava no sermão. E aqui há uma pequena história maravilhosa, que não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, nenhum outro registro do Evangelho, né? Já que nós temos 4 evangelhos, mas essa história só aparece aqui, e portanto é uma parte única, que se encaixa maravilhosamente no que Lucas queria nos mostrar, de tal maneira que só Lucas registra isso. Ou seja, a história que ele escrever sobre a vida e o ministério de Jesus, esse pequeno incidente era especial, de tal maneira que só ele e mais ninguém registrou. E esse texto, essa pequena história, ela ocupa um lugar muito importante no fluxo do Evangelho de Lucas, e ainda mais importante, deve ocupar um lugar assim central em nossas vidas, como era importante para o fluxo daquilo que Lucas queria ensinar a nós. E eu, se pudesse dar um título a esse parágrafo, da mesma maneira que eu disse que aquela ponte do hino era o perfeito resumo do que eu vou dizer, eu diria que o título é A Prioridade Cristã. A prioridade cristã. Prioridade é uma palavra muito, muito, muito usada em nossos dias. Nós vivemos num mundo cheio de coisas chamando a nossa atenção. Então é óbvio que se você não tem prioridade, você é levado de cá para lá como as ondas do mar, a sabor do vento, para qualquer lugar, e você vai falar que o dia é pequeno, que o dia não deu tempo, que quando você viu o dia já tinha acabado. E eu acho que à medida que a nossa sociedade se torna mais frenética, a nossa sociedade é muito frenética, não porque ela está fazendo muita coisa. Nós podemos perder o quê? Horas no TikTok, horas olhando uma coisa, olhando outra, olhando outra, olhando outra. É um frenesi
mas não está levando as pessoas muito a lugar nenhum. Mas é assim, né? Nós temos que ir ali, nós temos que ir no banco, nós temos que ir no shopping, nós temos que fazer muitas coisas. Essa coisa frenética, e quanto mais ela se torna frenética, mais ela se torna desarticulada. E a vida dos cristãos também desconectada. Ela se torna mais móvel, mais envolvida, conforme a vida acelera e se torna literalmente engalfada por tantas coisas. De tal maneira que as pessoas dizem: eu não tenho tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer, ver tudo que eu tenho que ver, ler tudo que eu tenho que ler. E então a palavra prioridade parece ser constantemente repetida, ou constantemente está no lábio das pessoas que estão tentando organizar a sua vida, não é? E obter algum tipo de hierarquia. O que é mais importante? Se há tantas coisas, se há esse frenesi, então qual é a hierarquia que as coisas têm? A hierarquia não vai ser aquilo que você diz que é hierarquia. A hierarquia não é o que você diz que é mais importante, mas é o que você olha para o seu dia e realmente foi mais importante, é mais importante. De tal maneira que as coisas têm que sujeitar-se àquilo. Então a gente quer organizar a vida e obter algum tipo de hierarquia em termos de coisas com as quais precisamos nos comprometer. Então nós temos agora o que? Livros ensinando como você deve ter prioridade, como você deve organizar a vida. Há pessoas que são conselheiros a respeito disso, e escrevem. Você pode contratar até alguém para vir te ajudar a organizar a sua vida, a organizar as prioridades, para tudo caber no seu dia. E realmente se tornou então uma palavra muito popular, porque parece ser uma necessidade muito grande em nosso tempo complexo. E quando usamos a palavra prioridade, nós estamos pegando a palavra de outro lugar, né, na sua etimologia. Ela meio que existe em seu próprio mundo. E quando dizemos prioridade, geralmente nós queremos dizer o que é importante, não é? O que tem o maior lugar na nossa visão de hierarquia. O que é importante, ou o que é principal, ou o que é mais necessário. Então me deixe aprofundar um pouco mais a palavra. Eu de saber que da onde vem a palavra prioridade. É simplesmente uma forma da palavra anterior na sua etimologia. Então agora todos nós sabemos o que a palavra anterior significa, não é? Significa antes, não é? Significa o que vem antes. E uma prioridade então é algo que vem antes de tudo. Há muitas coisas, mas uma coisa vem antes de tudo, não é? Ela precede tudo mais, ela está à frente de todo o resto. É o que é supremo, é o que é essencial no meu dia. O dia não pode, isso aqui tem a primazia, é o que é fundamental, é o que é preeminente, é o que antecede a todas as coisas que sucedem no dia. Isso precede a tudo. Então quando você fala sobre prioridade, você está realmente dizendo o que vem antes de qualquer outra coisa na sua vida. Como eu disse, não adianta você dizer o que vem antes. O retrato das 24 horas, a foto das últimas 24 horas vai mostrar isso, não é o que nós falamos, não é? E o que está antes de tudo, o mais. Agora, se eu fizesse essa pergunta a um cara comum na rua, se eu fizesse essa pergunta às pessoas comuns nas redes sociais, ia haver muitas respostas diferentes. As pessoas têm muitas prioridades diferentes. Cada pessoa tem sua hierarquia de coisas importantes. Talvez você não tenha nem uma hora no dia para fazer exercício. Tem gente que já se dedica 3 horas ao exercício. Prioridades. Não é que um tem um dia de 25 horas, outro dia de 30 horas. Não. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas. Há pessoas que não têm muito tempo, né? Não tem muito tempo de edificar o coração. Daqui a pouco a pessoa começa a ficar forte, porque ela encontrou tempo para ir na academia, para malhar. Ela encontrou tempo para se exercitar. É uma prioridade.
Ela encontrou. Ela não aumentou o dia. Ela colocou aquilo na frente. E o resto teve que se encaixar em volta. Agora, se eu fizesse essa pergunta ao cara da rua, então eu poderia ter muitas respostas. Se eu fizer essa pergunta a um verdadeiro cristão, apenas uma resposta pode ser certa. Diferentemente de todas as outras pessoas que podem ter prioridades totalmente diferentes. Eu gosto mais disso, meu jeito é mais disso. Não sou uma pessoa que gosta de exercício, mas eu adoro ler. Minha prioridade é isso, minha prioridade é me formar ali, minha prioridade é alcançar aquele posto lá. O mundo pode ter prioridades diferentes. Não é nem surpresa, nem nós ficamos achando que o está priorizando isso, está priorizando aquilo, enfim. Agora, eu não quero que você responda a resposta certa apenas como alguém que sabe uma resposta certa que não faz parte da sua vida. Se eu dissesse, escreva em um pedaço de papel a prioridade número 1 para a sua vida como cristã, a minha vida no mundo como é, o que você escreveria? Que descreve como foi as suas últimas 24 horas, a sua última semana. O que não pôde ficar de fora? O que as outras coisas tiveram que se ajustar? Qual é a prioridade? Não 2, não 3. Porque se uma coisa está no topo da hierarquia, não pode ter 3 coisas lá, não é lógico? Então você poderia começar a dizer que é uma coisa, que é outra, mas eu não estou falando de prioridades, eu estou falando de prioridade, uma, e só existe uma. No Antigo Testamento, Davi tinha essa perspectiva, ele colocou com essas palavras. No Salmo 27, no verso 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. Quando alguém diz isso, você pensa, prioridade. Ele não vai pedir 2 coisas, 10 coisas, ele diz uma coisa. Ele está dizendo, não é que Davi não orava por outras coisas, ele diz, essa é a coisa máxima, essa é a prioridade de todas as minhas orações. Uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa eu buscarei. Você vê que realmente é prioridade, porque se você falar assim, a coisa que eu mais quero é ser magro e ter um corpo bom, mas você só come porcaria, certamente o que você está falando não é verdade, não é? Porque se uma coisa é aquilo que eu buscarei, que é a minha prioridade, a minha vida se encaixa em torno daquilo. Então ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e uma coisa buscarei. Olha, ele vai buscar o que ele pede, essa única coisa. O que está dizendo não é que ele não tinha muitas necessidades, ele está dizendo, o resto todo vai ter que se encaixar. Uma coisa peço ao Senhor e uma coisa eu vou buscar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, talvez nada possa ter 2 paralelos tão grandes, tem outros, né? Mas Davi representando o Velho Testamento e Paulo o Novo. No Novo Testamento, Paulo diz em Filipenses 3,13, uma coisa faço. Você vê Paulo fazer muita coisa. Ele está dizendo o seguinte, uma coisa é a prioridade, é a razão de todas as outras coisas. Não é que eu faço muitas coisas, uma coisa eu faço. Agora, o santo do Antigo Testamento, Davi, havia reduzido toda a sua vida a uma coisa, uma prioridade que ele pedia e ele buscava. E ele disse, é contemplar a tua beleza, é estar na tua presença, é o que eu peço, para sempre, agora, e é o que eu vou buscar. Eu quero te contemplar, eu quero contemplar a tua beleza, só isso eu te peço, só isso eu busco. As outras coisas, como Jesus disse, as outras coisas serão acrescentadas, está dizendo, as outras coisas não são prioridades, elas vão existir. Eu sou rei, eu sou pai, eu sou marido, eu sou um monte de coisas, mas nada disso é minha prioridade. Uma coisa é a minha prioridade, e é isso. Ele reduziu a sua vida a isso, uma única prioridade. Todo o resto, ele não é dizer no final do dia, ser rei é muito difícil, por isso hoje eu não busquei a face do Senhor e nem contemplei a sua beleza. Ele diz, não, uma coisa eu peço, uma coisa eu busco, uma coisa é a mais importante. E Paulo disse que a sua única prioridade
era: uma coisa eu faço, que deixando tudo para trás, eu prossigo para o alvo de conhecer mais Cristo. É a única coisa que eu faço, a única coisa que eu quero é ser conformado à sua semelhança. Então, aqui nesse texto, nós temos uma declaração dos lábios do próprio Senhor, dizendo que apenas uma coisa é necessária. Agora já não é Paulo, agora já não é Davi, agora já é Jesus dizendo: uma só coisa é necessária. As outras coisas podem ter, podem não ter, mas uma coisa é necessária. Davi não apenas entendeu que havia apenas uma prioridade, não apenas Paulo no Novo Testamento entendeu que havia apenas uma busca. Uma coisa faço, que eu deixo tudo para trás e busco, prossigo para o alvo da minha soberana vocação, que é conhecer Cristo. Mas Jesus aqui diz que há apenas uma. Não há como, há 6 coisas importantes na sua vida, 10 coisas que não podem faltar. Não. Existem algumas coisas que são necessárias. Não é o que Jesus diz: apenas uma coisa é necessária. Isso é muito útil, não é? Eu confesso que adoro simplificação, eu não gosto de complexidade desnecessária. Por isso que às vezes eu me exaspero. Quando alguém tem um problema, a pessoa sabe exatamente o que a Bíblia diz e ela quer falar 1 hora, 2 horas sobre aquilo. A pessoa não está sendo direta, ela quer uma complexidade que envolve desculpas. Imagine se Deus falou com Eli: Eli, você não cria os seus filhos direito, você não é um líder para eles. Deus, eu tenho que conversar contigo sobre isso durante 12 meses, porque é óbvio que Eli sabia o que tinha que fazer, ele não queria fazer. Então eu adoro simplificação, eu não gosto de complexidade, onde não é só uma fuga. Eu sou muito complexo. Mentira. Nesse sentido, eu diria então que eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de coisas reduzidas ao mais simples, e quanto mais simples, melhor. Por isso que eu gosto de escrever frases. Eu gosto de pensar ideias grandes. Como você pode ser resumido numa frase? Eu não estou dizendo que não haja dificuldades na vida cristã, nem haja desafios, nem haja frustrações, nem haja decepções. Não estou dizendo que a vida cristã não seja exigente, que aplicar a Bíblia não é algo exigente, que compreender o conselho de Deus não sobrecarregue toda a minha capacidade, sobrecarrega, que preparar um sermão não sobrecarrega toda a minha capacidade, sobrecarrega, mas o que eu estou dizendo está por trás de tudo isso. Há uma coisa simples. Você pode dizer que a vida de Paulo era muito complexa, muitas coisas, cidade em cidade apanhando. Ele disse: perigos disso, perigos daquilo, perigo daquilo outro, e ainda os cuidados que eu tenho com todas as igrejas, tantas responsabilidades. Mas quando ele vai dizer o que é a única coisa que é a prioridade, ele diz: uma coisa faço. Agora, a boa notícia é que quando eu olho e há uma coisa simples, que é a única prioridade cristã, isso é maravilhoso, não é? A boa notícia é que existe uma coisa só. Imagine se fosse 10 coisas, fosse 20 coisas, mas uma coisa só. Agora, a má notícia é que se você perder essa única coisa, você perdeu tudo. O bom dessa simplificação, de que só uma coisa é importante, é que é óbvio que se fosse 1000 coisas ia ser muito complicado. É óbvio que se uma coisa só é importante, eu posso então saber exatamente o que é importante e concentrar naquilo agora. Essa coisa boa, essa boa notícia, e essa má notícia. Se só uma coisa é importante e eu perco essa coisa, eu perdi tudo. Porque se fosse 1000 coisas e eu perdesse 5, eu teria 900 e poucas coisas. Ainda ficaria com muita coisa. Agora, se só uma coisa importa e eu perco o que importa, nada mais importa. Tudo o que é anterior a tudo mais, tudo o que é preliminar a tudo mais, tudo que vem primeiro define, informa, motiva todo o resto da vida. Uma coisa só.
Se você entender, o resto da vida cristã vai se desenvolver. Quando a pessoa acha a vida cristã muito complicada, é que ele não entendeu uma coisa. Ele acha que tinha que entender 1000 coisas. Ele tem 1000 ideias, 1000 prioridades. Ele é confuso. Ele não sabe. Ele sabe a verdade sobre um assunto, mas quando aparece uma outra coisa, ele já não sabe aplicar a verdade. É muito confuso na mente dele. Se você entender, o resto da sua vida cristã se desenvolverá. Agora, se você perder isso, sua vida cristã é inútil. Ela não existe. Todas as outras coisas serão mera perda de tempo. Você vai mancar sem possibilidade de bênção e qualquer utilidade adequada a Deus e ao seu reino. Então, uma prioridade. O que é? A história começa então no versículo 38. Na verdade, como eu disse, eu estava meditando para outro sermão, e isso era o final do texto, que não estava no sermão. Mas eu, como leitor do texto, acabei me apegando a esse final. Então eu vou falar sobre o que eu estava preparando à noite, né? E estamos aqui olhando para isso. A Bíblia diz: aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe fazer tudo sozinha? Fala para ela me ajudar. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, você está ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a coisa certa, a coisa boa, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora, é uma história muito simples, o suficiente para mostrar um ponto muito simples. Ninguém vai poder dizer: é tão complicado isso, eu vou levar meses para entender essa complexidade. A parte boa Maria escolheu e Marta perdeu. Agora, me deixe dar uma pequena visão de Lucas, não é? Por que ele põe essa história aqui? Porque ele é o único a registrar a história. O que está acontecendo? Bem, nós estamos aqui, nesse momento, entrando exatamente nos últimos 6 meses da vida de Jesus. Ele esperou 30 anos para começar o ministério, houve 2 anos e meio de muitas coisas, mas agora as coisas vão começar a acelerar. 6 meses até a sua morte. É o que está acontecendo aqui. E começando aqui, até a entrada triunfal em Jerusalém, para a última semana da sua vida, faltam exatamente 6 meses. E Jesus já está na estrada indo para Jerusalém. Ele está fazendo a sua última caminhada antes de completar a sua obra no mundo. E ele já está na estrada há alguns meses, desde que ele encerrou o ministério dele na Galileia. E ele saiu da Galileia e ele viajou pela Judéia e Pérea, e ele vai fazer um pouco mais disso, porque ele tem ido de cidade em cidade, de vila em vila, proclamando a verdade de quem ele é. E ele enviou antes, nesse trajeto, ele enviou, eu diria, um grupo avançado, que foi antes dele, de 70 discípulos, em duplas, 35 duplas, 35 equipes de 2, para deixar cada cidade e cada vila que ele ia estar preparada para a chegada dele. Cada cidade, cada vila já teria ouvido sobre o Evangelho. Foi o que as 35 duplas foram fazer. E às vezes eles foram bem recebidos, e às vezes eles foram mal recebidos. Você sabe que quando Jesus instruiu eles, disse para eles: olha, se você chegar num lugar e tratar vocês mal, não quiserem paz, sacuda a sandália dos pés de vocês. Em muitos lugares, então, os discípulos foram mal recebidos, e em alguns lugares eles foram bem recebidos. E algumas pessoas os aceitaram, acreditaram na mensagem que eles pregaram, foram maravilhosamente resgatados, creram, alguns foram libertos, mas depois de enviar os 70 e fazer com que eles pregassem por todas aquelas cidades que ele ia passar naqueles últimos 6 meses, antes de morrer, Jesus mesmo passou por todos esses lugares. Então a gente vai estar na estrada com ele,
a partir do versículo 38, se nós fôssemos estudar daqui até o fim do livro de Lucas. Então a Bíblia diz assim no versículo 38, agora, enquanto eles estavam viajando, é essa viagem, são esses 6 meses. E então nós, se fôssemos ir até o fim do livro de Lucas, a gente ia viajar até que ele finalmente chegasse em Jerusalém para entrar lá 6 meses depois. Agora, a natureza desse tempo, a natureza dessa viagem, realmente do capítulo 10, versículo 38, até o capítulo 19, toda a sessão de Lucas vai enfocar principalmente o ensino. Milagres agora vão ficar mais raros. O foco nesses 6 meses é o ensino para os seus discípulos, para as pessoas, a maior parte para os discípulos, nesses últimos 6 meses. Daqui a pouco esses homens estarão pregando o Evangelho, e são os homens escolhidos por Deus para escrever o Novo Testamento. Então é um momento de ensino concentrado. Eles são mencionados apenas ocasionalmente, os milagres, mas a ênfase é o que Jesus vai ensinar. E os alunos, ao longo desses 6 meses, são principalmente seus discípulos, enquanto ele está indo de cidade em cidade, nessa última viagem deles, indo em direção a Jerusalém. Essa é a sua preparação final. É como se fosse o curso avançado final, antes deles se tornarem os apóstolos que eles se tornarão. E Deus está preparando eles para serem inspirados pelo Espírito Santo para escrever o Novo Testamento. Jesus está ensinando as toneladas para eles. Jesus vai dizer para eles na última semana: tudo que eu ensinei a vocês, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem. Foi sobrenatural, né? Eles não estavam anotando as coisas. Olha o que ele falou: quando eu escrever o livro de Atos, eu vou botar essa parte. Quando eu escrever Mateus, nós não estávamos fazendo isso, eles estavam ouvindo. Eles não estavam fazendo anotações. Mas Jesus disse: o Espírito Santo vai lembrar tudo o que eu ensinei a vocês. Então, está acontecendo isso. É o que domina a sessão de ensino. Lucas nem mesmo está interessado para onde Jesus vai. Nós ficamos meio que no meio dessa agitação. A gente lê no versículo 38, ele entrou em certa aldeia. No capítulo 11, versículo 1, ele estava orando em certo lugar. Está tão frenético aqueles últimos 6 meses, que muitas vezes Lucas não fala nem em que lugar eles estão. E nós estávamos chegando no lugar, e nós entramos numa aldeia, e em certa cidade, ele não fala o nome, não fala onde eles estão. E vai ser assim até o capítulo 18, versículo 35, e finalmente uma cidade é mencionada, e é Jericó, no Mar Morto, de onde Jesus começa a subir para Jerusalém. Mar Morto, Jericó é um lugar muito baixo, e Jerusalém muito alto. Então essa última viagem é uma grande subida. E Lucas está preocupado não em saber onde Jesus está, ou com milagres. Ele está preocupado com o que Jesus está ensinando. O foco aqui está no conteúdo do ensino, e nós não temos certeza de que isso esteja em ordem cronológica. Esses 6 meses, nós não podemos nem saber se o que Lucas está mencionando no outro lugar, se a ordem é cronológica ou está em ordem do que ele achou importante colocar primeiro, sem respeitar a cronologia. Não podemos exigir que Lucas faça isso, porque isso não é necessário, não é? A ordem em que Jesus ensinou tudo não era necessária. Isso podia ser arrumado de outra forma. Na verdade, Jesus cruzou a Judéia até mesmo nas áreas da fronteira da Galileia com a Pérea, é o que diz, movendo-se de norte para sul, de leste para oeste, por toda a área naquele lugar. Então, em vez de ele fazer o caminho reto para Jerusalém, ele ia para lá, vinha para cá, ele estava indo para Jerusalém, mas não numa linha reta, ele estava passando em todos os lugares. Mas o importante é que a gente aprende o que ele ensinou, e essa é uma instrução particular do Deus encarnado nos seus últimos meses, andando como um homem. Nada vai se parecer com esses 6 meses nunca mais, não é? Nesse mundo. E em muitos aspectos é o momento mais rico em todo o Evangelho de Lucas. Se você estuda o Evangelho de Lucas, nós vamos aprender nesses 6 meses o que significa ser discípulo,
como ele deve negar a si mesmo, como deve tomar a cruz e segui-lo. Nós vamos aprender como os discípulos pensam. Eles pensam como o seu Senhor pensa, e nós acabaremos recebendo tudo isso futuramente, quando eles começarem a escrever para nós essas verdades. Então, na verdade, nós vamos seguir a postura de Maria. Vamos começar a sentar aos pés dele e chegar mais perto que pudermos, e seu trabalho conosco será o mesmo com ela, porque é isso que está acontecendo o tempo todo aqui, e esse é um belo resumo daqueles 6 meses. Seu trabalho, o teu trabalho é sentar e ouvir Cristo. Parte disso, o meu trabalho, por exemplo, é dizer a você o que ele disse e tentar deixar mais claro possível o que ele disse. E ele vai nos ensinar nesses 6 meses, se nós fôssemos seguir até o fim, sobre oração. Ele vai nos ensinar sobre Satanás, sobre os demônios. Ele vai nos ensinar sobre o julgamento final. Ele vai ensinar sobre hipocrisia, sobre falsa religiosidade, sobre perseguição. Ele vai ensinar sobre a importância do sofrimento e da perseguição na nossa vida. Ele vai ensinar muito sobre o Espírito Santo. Ele vai nos alertar sobre o perigo do amor ao dinheiro, da ganância. Ele vai nos instruir sobre termos um coração satisfeito e ter contentamento nele, sobre como usar o dinheiro. Ele vai nos ensinar como ser mordomo das coisas que Deus dá a nós nesses 6 meses. Haverá lição sobre unidade, lição sobre justiça, lição sobre santidade. Há instruções sobre justiça divina, e sobre humildade, e sobre orgulho, e sobre não sermos centrados em nós mesmos. Ele vai ensinar sobre o preço de sermos leal a Ele no mundo que não o ama. Ele vai ensinar sobre o reino de Deus e como nós somos conduzidos por Deus ao seu reino. Ele vai nos ensinar como o céu se alegra quando os homens que o Pai deu a ele são chamados eficazmente. Ele vai até nos ensinar sobre divórcio, sobre inferno, sobre arrependimento e contrição, sobre perdão. Ele vai ensinar muito sobre fé. E o ensino do nosso Senhor é inigualável. Você não concorda? Ninguém ensina como ele. Ele não fala só a verdade, ele é a verdade. E há apenas uma postura para tudo isso estar a seus pés. Não é um debate. Você não vai ouvir ele para contra-argumentar, dar a sua opinião, falar o que a cultura pensa, o que o último humanista disse. Não. Você vai sentar aos seus pés e vai ouvir. Você vai aprender. O que ele está dizendo não está aberto a debates, não está aberto a opiniões, e é por isso que ele deixa cair essa pequena e incrível história no meio disso tudo. É como se o professor entrasse em nossa vida e dissesse: tudo bem, alunos, sentem-se, vamos começar a aula. Os últimos 6 meses, não há tempo. Isso aqui não é um debate sobre o que é bom e o que não é bom. Vocês vão ouvir a verdade. E a aula duraria 6 meses. Infelizmente, para nós, às vezes, leva muitos anos, não é? Eu ouvi alguém dizer isso, mas Deus queira que não. Agora, o ensino de Cristo é radical. O ensino do Senhor pede um afastamento de toda a sabedoria judaica que eles tinham recebido nos últimos milhares de anos. Ele está dizendo: não, o que eu vou ensinar, vocês vão ter que abrir mão de toda a tradição dos homens, todas as suas ideias. O ensino dele é convincente, é poderoso e é urgente, e será algo que muda totalmente a vida. Rapidamente esses homens não serão mais os homens que nós conhecemos, vacilantes, fracos, sem convicção, medrosos. Para nós essa pode ser a maior aventura. Para eles foi de todas as suas vidas, da vida cristã.
Tudo meio que vai culminar quando nós chegarmos no capítulo 19, versículo 28, e ele vai entrar em Jerusalém naquela última semana da sua vida, que vai até o final do capítulo 23. Então no capítulo 24 ele ressuscita dos mortos. Então vamos ficar na escola com Jesus nos últimos meses da sua vida, se nós olhássemos Lucas a partir de agora até o fim. E ele nos prepara para isso com essa pequena e maravilhosa história de Marta e Maria. Não preciso lembrar vocês, porque vocês conhecem. Deus fala através da sua palavra. A ideia de que você pode aprender a verdade olhando para a vida de alguém é algo tolo. Nem Jesus, as pessoas podiam aprender a verdade só olhando ele viver. Carpinteiro perfeito, filho perfeito, irmão perfeito. Ninguém, os irmãos dele, por exemplo, não creram no evangelho. E eles viram Jesus agir sem nunca pecar a vida inteira. Foram as únicas pessoas que puderam conviver com alguém que jamais pecou. E nenhum deles entendeu nada. Essa ideia de que a nossa vida é a Bíblia do mundo. Não, nem Deus no mundo, só vivendo, as pessoas entenderam nada sobre Deus. A verdade de Deus, Ele nos ensina através da sua palavra. E Deus falou por meio do seu Filho. E quando Jesus fala, é Deus falando. Jesus é a revelação que nós temos no Velho e no Novo Testamento. Então João 8, versículo 26, Jesus disse: muito tenho que falar, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e as coisas que dele ouvi, isso eu falo. Essa é a palavra de Deus. Jesus mesmo gosta sempre de enfatizar: tudo que eu digo é o que meu Pai disse. Imagine nós falarmos alguma coisa que Deus não disse, ou trazermos nossa opinião. Jesus sempre coloca que ele, como Filho do homem, ele é o Deus eterno, mas como estava vivendo em nosso lugar como um homem, tudo que ele falava era a sabedoria do Pai, que é o próprio Cristo, não é? Então em João 8, 28 ele disse-lhe pois Jesus: quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis que eu sou. Eu sou em maiúsculo, né? A revelação do nome de Deus a Moisés. E que nada faço por mim mesmo, mas isso falo como meu Pai me ensinou. Como Filho do homem ele diz isso. Como Filho do homem eu estou só manifestando a palavra. Imagine a arrogância de nós, eu querer dar parte das minhas próprias ideias quando falo sobre as coisas da vida, não é? Jesus está o tempo todo falando: não falo nada de mim mesmo. Aí aparecem uns homens que acham que eles podem falar por eles mesmos algumas coisas. Versículo 40: você está procurando me matar, um homem que tem falado a verdade que ouviu de Deus. João 7,16: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Não estou falando nada de mim mesmo. Esse é o Filho de Deus, ele é a própria Verbo encarnado. No capítulo 15, versículo 15, ele diz: já não os chamo de escravos ou servos, porque escravo não sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas chamei vocês de amigos, porque todas as coisas que ouvi do meu Pai vos fiz conhecer. Capítulo 17, versículo 18: as palavras que me deste, Jesus disse para o seu Pai, eu as dei a eles, e eles receberam, e verdadeiramente compreenderam que saí de ti, e eles acreditaram que tu me enviaste. Esta e muitas outras vezes Jesus disse: essas não são minhas palavras, essas são as palavras do meu Pai. Eu estou ensinando as palavras do meu Pai. Agora, ele mesmo é a verdade infinita do Pai, a revelação perfeita. Agora, ele queria enfatizar sempre isso. Nós, infinitamente mais, devemos sempre dizer, jogar nossas ideias fora e dizer: eu não vou falar nada sobre as minhas próprias ideias, elas são inúteis. Então que privilégio ouvir a verdade absoluta da própria boca do Deus encarnado. Tudo dito isso ao longo dos anos, e eu continuo cada vez mais em minha vida vendo como isso é a realidade mais importante sobre qualquer outra coisa. Eu quero saber a opinião de Deus sobre as coisas, e depois que ele diz o que ele diz sobre qualquer coisa, nada mais importa. Não adianta as pessoas dizerem: você já viu as últimas descobertas? Já viram os últimos estudos? Para mim tudo isso é inútil. O que Deus disse sobre isso?
A realidade mais importante do mundo é a verdade divina. Não é importante apenas para a pessoa que não conhece Cristo, que não conhece Deus. Ela é a coisa mais importante para quem conhece. Para quem conhece Deus, diz como Davi: uma coisa peço ao Senhor, e uma coisa eu buscarei. Ou diz como Paulo: deixando todas as coisas para trás, eu prossigo para o alvo de conhecer Cristo. Não há tantos cristãos que não entendem quão importante é, e grande parte dos pregadores também não entendem quão importante é a verdade de Deus. É por isso que eles acham que outras coisas são importantes. É por isso que as pessoas se encontram para falar sobre casamento, não sei o que, blá, blá, e dão aquela monte de opinião de um monte de homens diferentes. Que perda de tempo. Não são apenas os ateus, agnósticos, liberais, pragmáticos e místicos, ou mesmo os indiferentes que são inimigos da verdade. Você pode ser uma pessoa interessada, e eu vou até dizer, não está entre essas pessoas aqui que eu mencionei, os pragmáticos, os místicos, os agnósticos, e na verdade não tem um interesse verdadeiro sobre a palavra de Cristo, sobre a palavra de Deus. E Marta não era inimiga de Jesus. Marta amava Jesus. Ela acreditava em Jesus e era amiga de Jesus íntima, ou vai se tornar. Mas ela não entendeu. Ela perdeu a única coisa que importava. Ela perdeu a prioridade. E eu acho melhor olhar para ela do que olharmos para todas essas pessoas que não têm nenhum interesse por Cristo verdadeiro, que às vezes são pastores, escrevem livros. Mas aqui nós temos um espécime que nós podemos dizer com certeza: essa pessoa tinha um interesse por Jesus, ela tinha um amor por Jesus, ainda assim perdeu o ponto. E Marta e Maria não estavam em nenhum ministério oficial, e nem iam estar. Elas não iam ser missionárias, elas não iam estar em nada. Elas só iam ser pessoas salvas pelo Evangelho, com a mesma missão que todos nós temos, de proclamar a verdade ao mundo. E a prioridade para elas era essa. Essa prioridade focada na verdade, na palavra, não é para quem é ministério, ou quem vai fazer alguma coisa, é para todos os filhos de Deus. Elas podiam nunca sair de Betânia, e nunca fazer nada que você vai abalar o mundo. Não, todo cristão, a prioridade dele é a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus pertence não apenas a algumas pessoas, a todas, é o que isso nos diz. E agora eu acho que a prioridade está vazando da sua mente, não é? A única prioridade para todo cristão é ouvir a palavra de Deus. Todo o resto do seu dia tem que se encaixar, porque isso é anterior a qualquer outro dever, mesmo espiritual. Pense em todos os outros deveres espirituais, esse é anterior. Ouvir Deus. Nada mais que você vai fazer, mesmo que se você quiser separar algo como espiritual, é anterior a isso, porque tudo que você fizer sem esse conhecimento será inútil. Uma coisa, perdeu ela, todo o resto está perdido. Então, a história deixa isso muito claro aqui. A prioridade 1, ouça o que Deus disse. Agora, se essa é a minha responsabilidade, se essa é a responsabilidade de todos nós, qual é a minha responsabilidade, por exemplo, num culto? É só falar a palavra de Deus. Não estou aqui para dar a opinião dos homens sobre nada. Quando alguém vem conversar comigo sobre um problema, eu vou só ter para dizer o seguinte: a palavra de Deus. Se a pessoa não quiser a palavra de Deus, é melhor conversar com outra pessoa. Ler um livro secular. É muito óbvio. Então, por exemplo, queria que os apóstolos fizessem muitas coisas, os pastores, foi assim que foi instituído os diáconos. Queriam que eles se preocupassem com as viúvas, com os órfãos, com os montes de problemas. Falaram, não, nós vamos nos dedicar à palavra de Deus e à oração. Mas você vê que, na verdade, essa é a prioridade de todo mundo. E fale sobre o básico, o simples, é isso.
Mas quão raro isso é. Quantas vezes, todas as semanas da minha vida, eu ouço as pessoas dizendo: eu não consigo encontrar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Isso não devia ser a única coisa que você não devia deixar de encontrar, porque para que mais servem as igrejas? Fazer campanhas? Tentar melhorar o bairro? Varrer a rua? Se uma pessoa diz que na cidade dela não encontra uma igreja que pregue a palavra de Deus, por que esses lugares são chamados de igreja? Tem uma frase uma vez que eu escrevi num lugar: você vai a restaurantes que não tem comida? Se alguém te convidasse: vamos a um restaurante, ele é maravilhoso, só não tem comida lá, o que você diria? Que maluquice é essa? Restaurante não tem comida? Agora, uma igreja onde a palavra de Deus não é pregada, como é que você pode ouvir isso todos os dias pela internet, as pessoas te dizendo de vários lugares do país, do mundo: na minha cidade não há uma igreja bíblica que pregue a palavra de Deus? Como assim? Era melhor dizer que na minha cidade não tem igreja. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Era como você dizer que um prédio não tem coluna. Mas como assim não tem coluna? Então não tem prédio. Tire as colunas e um prédio cai. Bem, vamos olhar a história fascinante, já que o tempo não para. Não que isso esteja em algum versículo aqui, é famoso em outro lugar, mas é verdade, né? A Bíblia também diz isso de outras formas. Agora, enquanto eles estavam viajando, caso você queira um ponto de contato, o capítulo 9, verso 51, nos diz que ele estava decidido a ir para Jerusalém, que Jesus mostrou em sua face a firme determinação para ir a Jerusalém, e ele está a caminho. Agora, em vez de ser 9 meses para a sua morte, como era quando ele estava na Galiléia ainda, agora não, agora diminuiu e é 6 meses, 3 meses se passaram, e ele está indo nessa direção, mas como eu disse, ele não está indo em linha reta, porque ele vai morrer na Páscoa. Então, esse caminho está sendo feito em zigue-zague. Ele está indo, voltando, cruzando ao redor e visitando cidades, vilas, de estrada em estrada, pelos mesmos caminhos que ele mandou aquelas 35 duplas. E em algum momento do processo, e não sabemos a cronologia disso, mas se encaixa aqui porque nos coloca na posição de alunos, e Lucas queria mostrar como nós devíamos ouvir Cristo. E como aqueles 6 meses estão focados em tudo que ele vai ensinar, ele quis botar essa história aqui, só ele colocou para nos mostrar como nós devemos, como isso é totalmente prioritário, como nós devemos ouvir tudo que Cristo, toda a revelação que ele é de Deus. Ele expressa a imagem do Pai. E a Bíblia diz: ele entrou em certa aldeia. Nós sabemos o nome da aldeia, embora ele não diga. O nome da aldeia era Betânia. E como nós sabemos disso? Porque descobrimos em João 11, 12, que era onde Marta e Maria e Lázaro viviam. Nesse momento, como eu disse, Lucas está muito rápido. Ele não diz onde ele entra, ele diz certo lugar, certa cidade, certa aldeia. Aqui ele diz, entrando numa aldeia, ele não diz que é Betânia, mas nós sabemos por causa dos personagens que é Betânia. E assim nós conhecemos o lugar, e fica a 2 quilômetros a leste da muralha oriental de Jerusalém. Na verdade, está pertinho do Monte das Oliveiras, está encostado aonde Jesus vai orar e suar sangue, não é? E, enfim, da parte oriental de outras partes de Jerusalém está a 9 quilômetros, mas está muito perto. Bem, ele estava tão perto de Jerusalém, e que seria, rapidamente ele poderia estar lá. Ele vai levar esses meses, só porque ele quer passar em todas essas cidades, e é onde ele estava indicando novamente esse caminho meio tortuoso até chegar lá. E isso não é o fim ainda, faltam 6 meses, e Jesus vai usar todo o seu tempo até lá. E então a gente volta finalmente para Betânia, e fica com Marta e Maria. Ele vai passar lá, aqui, ele vai ainda andar alguns meses em outros lugares. Depois aquela história de ressuscitar Lázaro vai acontecer meses depois, porque quando aquela história acontece, é exatamente no momento final em que ele vai morrer, e uma das razões pelo que ele morre é exatamente por ressuscitar Lázaro. E nós sabemos que os fariseus chegaram à conclusão, depois que ele ressuscitou Lázaro, que ele estava ficando tão famoso, popular, que tinham que matar ele. Então a ressurreição de Lázaro é uma das razões pelas quais Jesus foi morto, mas não é agora aqui, vai acontecer meses depois, quando ele voltar a Betânia. E isso é o que finalmente
precipita a crucificação dele, a ressurreição de Lázaro. Então esta é, pelo que parece, a primeira visita dele, a primeira vez que ele está encontrando Marta e Maria. Lá em João, você vai ver que ele vai falar sobre eles como pessoas que ele amava muito, mas não aqui nesse momento. Lá você vê uma intimidade, depois desses meses, depois dessa primeira estada e outras que podem ter havido, você vê que há uma intimidade, mas aqui não, porque você vê que Lucas está falando de uma maneira totalmente impessoal. Ele diz assim, no versículo 38, uma certa mulher chamada Marta é muito diferente de como lá na frente vai dizer a quem Jesus amava muito. Aqui não, é uma certa mulher. Quando eu conto para vocês assim, não, eu estava lá em Minas Gerais e eu entrei na casa de uma certa mulher, você já sabe que eu não conheço a pessoa, não é? Se eu conhecesse essa pessoa, não ia dizer uma certa mulher chamada Maria. Eu diria, eu encontrei lá um grande amigo, uma pessoa muito amada, que eu mora lá. Quando eu falo assim, não, aí eu entrei na casa de uma certa pessoa, de uma certa mulher, e ela me atendeu, todo mundo já sabe que eu não conheço muito aquela pessoa. Não diz um amigo, não diz Marta, e Jesus chegou na casa de Marta, não diz uma certa mulher chamada Marta. Bem, Jesus nem sempre era bem-vindo quando ia nas cidades, como eu disse, os discípulos também não foram na missão que foram antecedendo, e é por isso que João queria, no meio disso tudo, invocar fogo do céu, por exemplo, para queimar uma cidade, porque eles foram mal recebidos. Nessas últimas viagens, e na viagem dos 70, eles foram mal recebidos em muitos lugares, e bem recebidos em algum lugar. Por exemplo, quando estava João e Tiago, eles queriam pedir fogo do céu, porque pediram para eles ir embora da cidade, né? Mas aqui estava ele, alguns daqueles 70 que foram antes, prepararam o caminho. E o que parece é que Marta e Maria creram na pregação daquelas duplas, de uma daquelas duplas que antes foi a Betânia, antes de Jesus ir. E agora que o próprio Jesus foi lá, elas ouviram sobre ele, elas creram, mas agora ele estava lá, não é? E diz que uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta é uma palavra aramaica, que significa amante. E isso é mais do que... Marta, você vê que é a dona da casa. Na casa de uma mulher chamada Marta, não é? Combina com ela, já que, obviamente, ela age o tempo todo como anfitriã, como a dona da casa mesmo. Então, provavelmente, ela é a irmã mais velha dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, e porque sempre que menciona, você pode ver, sempre menciona elas, menciona Marta em primeiro lugar. E também é totalmente provável que ela seja viúva, já que nunca fala sobre marido, e ela é quem é anfitriã, é a dona da casa. Não é? Uma certa mulher, a casa de uma certa mulher chamada Marta. Bem, ela acolheu, e essa é uma grande palavra, dekomai, que é receber, mas aqui é hipodekomai, é abraçar, é entreter, prover para o convidado tudo que é necessário, é você receber alguém muito bem, né? Hipodekomai. Eles estavam felizes por ter ele ali, eles estavam entusiasmados, eles acreditavam nele. E como a gente sabe disso? Porque Marta diz, Senhor, ela usa a palavra curios, ou seja, em algum momento elas aceitaram que ele era o Senhor, que ele era o Messias. Por isso receberam ele assim. Ou seja, os 70 foram antes, e uma daquelas duplas foi lá e pregou, elas creram, e quando elas o receberam já assim. Então, em algum momento, elas aceitaram a verdade de que ele era o Senhor. E aqui estava ele vindo para a sua cidade, e eles ouviram o Evangelho. A única explicação é daqueles que foram enviados antes, os 70, e foram libertas. Enfim, aconteceu o chamado delas, e aqui estava então uma casa totalmente receptiva, algo que não foi tão comum assim naquela viagem. E você se lembra da instrução para os 70, para que eles entrassem numa casa e eles
dessem a paz, se recebessem eles mal, eles sacudissem a poeira dos pés, não levar nem a poeira com eles, não é? Agora, se receberem vocês bem, fiquem lá. Fiquem lá. E seu objetivo era acolher Jesus delas e servi-lo com hospitalidade, mas ela então não estava sozinha. Lázaro não é mencionado nessa parte da história, mas no versículo 39 diz: ela tinha uma irmã chamada Maria. Como eu disse, Marta era dona. Como não menciona marido, ela só podia ser viúva. Os irmãos moravam com ela. E diz que ela tinha uma irmã chamada Maria. Marta é a anfitriã. Mas não diz mais nada sobre Maria. Sabe? Ela é mencionada muito passageiramente. Ainda assim, ela se torna a figura central da história, porque ela é o exemplo. Isso é maravilhoso, uma pessoa comum. Maria nunca vai se tornar alguma coisa grandiosa. Está mostrando que o cristão mais comum, a característica dele é o interesse descomunal pela verdade de Deus. Não porque ele vai ter um ministério, não porque ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo, mas porque é o que o novo coração anseia. Então, não fala sobre suas características físicas, você vê, não fala sobre temperamento, personalidade, hormônios, traumas, processos bioquímicos, por que ela não era casada, por que ela morava com a irmã dela em vez de ter a casa dela, os problemas que ela teve, então o evangelho não pôde fazer nada, porque ela já era uma pessoa muito problemática, não fala nada sobre ela, se ela tinha um temperamento dócil ou não dócil. Para algumas pessoas, a pessoa começou a inventar, né, que ela foi a primeira heroína da vida monástica, e da vida contemplativa, por causa dela aqui sentar, mas na verdade a Bíblia não fala nada sobre o temperamento dela, não fala nada sobre a personalidade dela, não fala nada que ela era uma pessoa mais contemplativa, e a outra não era contemplativa, e era essa a razão porque essa história aconteceu. Você não pode tirar nenhuma conclusão assim, tudo isso seria se desviar do ensino. Tudo que nós sabemos é que ela se chamava Maria, tudo. Mas isso é suficiente para nos falar sobre ela e ouvir no sentido contínuo. Quando Jesus veio, ele ensinou. E quando ele veio para essa cidade, ele ensinou. E quando ele entrou em cada cidade, ele ensinou. E em cada lugar, ele ensinou a palavra. O ensino da verdade era totalmente prioritário. E quando ele veio para a casa delas e de Lázaro, ele ensinou. Ele estava sempre indo de cidade em cidade, de vila em vila, para ensinar. E diz, e eu acho que isso é muito importante, ela estava ouvindo a palavra do Senhor. Ela sabia que ele era o Senhor, que era o Curios, que não era a palavra comum de um homem. Ela sabia que estava ouvindo a palavra de Deus. Ela sabia que esse homem era o Senhor. Marta o chamou de Senhor. Elas eram crentes, simplesmente, como nós, foram levadas ao Filho de Deus pelo Espírito Santo, e ela não estava apenas ouvindo a palavra do Senhor, mas fazendo algo que era notável para uma mulher. Ela estava sentada aos pés de Jesus. Os rabinos não permitiam isso. Uma mulher podia aprender na parte de trás da sinagoga, e na maioria das vezes numa seção feminina da sinagoga. Ela não podia nem ficar próximo a quem estava ensinando as mulheres, não é? Mas estar aos pés, na verdade, era totalmente não aceitável naqueles dias. A palavra é parakatozomai, para descrever onde ela estava. Ela estava o mais perto que podia, e isso fala de você estar completamente rendido ao ensino de alguém. Por isso que essa palavra aos pés começou a ser usada na Bíblia. Estar aos pés é estar totalmente sem as suas ideias, sem propósito. Você não tem um propósito. Teu propósito é ouvir, é aprender. É por isso que também começou a ser usada de outras formas, para dizer assim, em Jerusalém havia pessoas que pegavam seus recursos e colocavam aos pés dos apóstolos. Não é que o cara lá botava aos pés do apóstolo Pedro, aos pés do apóstolo Tiago. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que eles colocavam lá e diziam, faça o que quiser. Eu não trago nenhum propósito para isso aqui. Isso aqui eu estou colocando aos seus pés. Faça o que você achar melhor. As minhas ideias a respeito disso que eu estou botando aos seus pés não existem. O meu desejo era colocar esse dinheiro aos seus pés, Pedro. Agora, use aí como você achar melhor no reino.
colocava aos pés dos apóstolos. Então ela estava assim. Então ela chegou o mais perto que pôde, estava totalmente rendida àquele ensino. Ela estava literalmente fascinada com o professor mais poderoso, mais claro, o próprio Filho de Deus. Lá estava ela, bem ao lado de Jesus, sentada aos pés dele. E esse, então, passou a ser um termo usado, comum, né? Você está aos pés de alguém, estar aos seus pés, estar rendido, estar totalmente à mercê daquilo que está fluindo. Mas as mulheres não tinham esse privilégio. Alguns rabinos, por exemplo, achavam que era inútil, ainda que dessem esse privilégio. E é óbvio, então, você vê, Jesus não estava interessado na sabedoria convencional, nas ideias convencionais, e ela também não, ela estava ouvindo as palavras do Senhor, quanto mais perto melhor, e ela demonstra a atitude do verdadeiro crente, que Jesus quer mostrar nesse momento em que tudo gira em torno do ensino final dele, como os cristãos verdadeiramente são, com respeito à sua palavra. Então ouça Lucas 6,47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e age de acordo com elas, edificou sua casa sobre a rocha. Quem não ouve minhas palavras, vai ser levado pela enxurrada em algum momento. Ele não ouve minhas palavras, quando vier as tragédias, problemas, morte, ele vai ficar arrasado, vai ser como uma tempestade que arrasou tudo. Mas se ele ouvir minhas palavras, a vida dele vai ser construída numa rocha, de tal maneira que aconteça o que acontecer, essa pessoa é inamovível. Paulo diz, para ficar firmes no dia mau. Então, é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e age de acordo com elas, edificou sua casa na rocha. Nada vai derrubar essa pessoa. Agora, volte para o versículo 46 e diz, porque você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Jesus está dizendo o seguinte, é totalmente inadequado me chamar de Senhor se você não ouve minhas palavras. Dizer que eu sou Senhor e me chamar de Senhor não é suficiente. São aqueles que ouvem a mim que podem. Então Maria, aqui estava ela disse Senhor, Senhor, e ela realmente ouviu suas palavras, evidenciando verdadeira conversão, transformação. Muitas pessoas vão dizer, Senhor, 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 eu creio, mas não há nenhuma prioridade na vida deles sobre isso. A semana passa, o dia passa, 1000 coisas tiveram prioridade, mas conhecer a palavra de Deus, que deve ser a única prioridade, não estava lá. Nós somos transformados ao contemplar Cristo na palavra, nós somos santificados pelo Espírito através da palavra, nesse processo. Então eu estou dando apenas a vocês algumas coisas que Lucas está colocando antes desses 6 meses intensos. Em Lucas capítulo 8, a mãe e os irmãos de Jesus vieram até ele, não conseguiram chegar até ele porque tinha muita gente em volta ouvindo, e alguém então, verso 20, consegue chegar até Jesus e diz assim para Jesus, olha, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e eles estão querendo ver você. E Jesus responde surpreendentemente assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Esses são meus irmãos e minha mãe. Então, como você pode dizer ser um verdadeiro crente? Você ouve. Essa é a prioridade. Uma só coisa eu peço ao Senhor, que eu possa contemplá-lo. Uma só coisa faço. Então, capítulo 11, verso 28 diz, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ela desejava ouvir a palavra de Deus, ela agarrou a incrível oportunidade, ela fez daquilo, ela deixou claro ser prioridade, e aqui estava o Senhor em todos os lugares, né? E agora o Senhor do universo estava na sua pequena aldeia, ela não ia deixar escapar disso. Você, por exemplo, disse que de tudo no mundo, o homem tem opinião sobre tudo, mas só na Bíblia tem o que Deus disse. Você não deixaria passar a oportunidade de passar um dia sem ouvir a única coisa que importa? E outro dia eu recebi uma mensagem de alguém que dizia assim, eu vi você pregar, foi ótimo, eu gostei muito, eu não vou à igreja com muita frequência, não tem muita coisa, mas eu ouço de vez em quando, e toda vez que eu ouço eu gosto muito. A
resposta final sobre a nossa vida diz respeito a essa fome pela palavra de Deus. Se você não entende o privilégio que é ouvir a palavra de Deus, você não entendeu nada. Então eu acho que todos nós precisamos reexaminar a nossa dia. Nós podemos dizer que essa é a nossa prioridade, que todo o resto tem que se encaixar. Mas os cristãos creem que podem, nos nossos dias, se distrair com 1000 coisas. E a palavra de Deus, o dia é muito cheio, não é? Mas aqui no verso 40, aqui estão 2 palavras que não devem ser esquecidas. Mas Marta não é um bom mais. Tem histórias. Paulo diz assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, esses são os grandes mais da Bíblia. Graças a Deus tem aquele mais. Mas esse mais aqui é o mais ruim, porque está dizendo, mas Marta, ela não entendeu. Marta estava distraída com todos os preparativos. O verbo distraído, que é usado aqui, quer dizer ser puxado, ser arrastado, como o mar leva uma coisa para lá e para cá, e o troço não está indo para nenhuma direção específica. Ela estava fazendo tudo o que precisava para preparar a refeição, sei lá, lavar o tapete, e o Senhor ia dormir lá, e Jesus não andava sozinho, tinha outras pessoas, e isso gerava muitas coisas, e ela estava preocupada em ter tudo arrumado da maneira que precisava, e água, e enfim. E ela estava sendo puxada, é o que Jesus diz, levada por todas essas coisas, por todos esses cuidados. E ela foi afastada da prioridade de ouvir a palavra de Deus. É como se estivesse dizendo, esqueça a cama, esqueça a água, esqueça, nós podemos comer qualquer coisa. Não deixe as outras coisas fazer você esquecer a prioridade. Ela foi arrastada para longe, literalmente, por todas essas coisas. Ela estava totalmente envolvida. Ela podia ter alguma vontade de ouvir, mas Jesus era tão poderoso, tão cativante, tão perspicaz. Mesmo seus inimigos diziam, ninguém falou com a autoridade que ele falou, mas ela estava com todas essas ocupações. Não há nada de errado com ser hospitaleiro. A Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 12, 13, 1 Pedro 4, 10... E não há nenhum erro em você ser uma mulher ser zelosa com as coisas. Tito 2,4 diz isso, e 5. E não há nada de errado em receber bem os convidados. 1 Timóteo 5,10 fala como isso é importante. E esses são coisas boas. É claro, ela estava fazendo isso pelo Senhor, enfim, mas no processo ela simplesmente tinha perdido a prioridade. Ela tinha prioridades distorcidas. Era como dissesse, esqueça isso, Deus está falando. Ela estava se mexendo por todos os lugares, e Jesus está dizendo, a sua irmã tem um privilégio que não vai ser tirado dela. Ela conseguiu, ela entendeu. Além disso, não era ruim o suficiente que as prioridades de Marta estivessem bagunçadas, mas quando tua prioridade está bagunçada, as suas atitudes ficam bagunçadas, né? Então ela começa a perder a alegria desse serviço. Você vê quando as pessoas, por exemplo, estão na igreja, quando elas perdem o que é importante, elas começam a fazer reclamações. As reclamações nunca são sobre coisas importantes. Ninguém está me ajudando, ninguém está me acompanhando, ninguém está fazendo isso por mim, ninguém está fazendo aquilo por mim, eu estou sozinha, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu não fui valorizado. É assim que ela está se sentindo. Quando a palavra de Deus não é prioridade para nós começamos a arrumar problemas. Ela ficou agitada, frustrada, brava. Você vê, ela está fazendo aquilo tudo, mas ela não está feliz. Ninguém serve a Deus com alegria quando a palavra de Deus não é a sua prioridade. Ninguém vai estar realmente. Tem pessoas que dizem a vida inteira para mim na internet, eu queria ser de uma igreja que pregasse a palavra só para ele ir para a igreja e começar a reclamar um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra. Ele disse que o que ele queria era algo que fosse prioritário, mas ele, quando chega lá, ele esquece o que é a prioridade e começa a fazer igual ela está fazendo aqui. No ápice da sua exasperação, ela agiu de uma forma que mostra
o quão distorcida ela estava. Como é fácil começar fazendo algo bom. Eu quero servir a Deus no ministério tal, fazer isso e fazer aquilo, só para você esquecer o que é prioritário e começar a reclamar de tudo, e feliz, não é? Porque mesmo aquilo que parecia ser bom, cria o quê? Cria egoísmo, frustração, projetos pessoais. Então ela veio até ele, veja isso, e disse: Senhor, você poderia apenas segurar um pouquinho essas palavras? Eu sei que está falando importante, eu sei que você está falando sobre o reino, que você é o filho de Deus, mas dá uma parada, para com isso tudo. Eu sei que são coisas importantes. Então ela se aproximou dele, e o que ela deveria ter feito, especialmente quando ela estava frustrada, zangada e cheia de ansiedade, era sentar com a sua irmã e ouvir. Certamente aquela ansiedade, estar zangada, ia passar se ela ficasse ouvindo a palavra de Deus, mas ela não fez isso. Ela achava que a palavra de Deus tinha que parar por causa da sua ansiedade, dos seus sentimentos. E o Senhor não se importou com as coisas, Ele não se importou com a refeição, Ele veio para ensinar a verdade. Se Ele comesse ou não comesse, não importava muito, não é? Nós vimos Jesus, por exemplo, os discípulos indo comprar comida, porque eles estavam sem comer há bastante tempo, e quando os discípulos voltaram, ele estava ensinando a uma mulher sentada ao lado de um poço. Ele não estava preocupado se a comida estava chegando, se não estava chegando. Ele ficou com a mulher ali em Samaria, e depois ele disse para os discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês... E eles eram tão estúpidos às vezes que eles pensavam: será que ele tem alguma comida guardada em algum lugar? Ele estava sempre dizendo: há coisas muito mais importantes do que comer, e falar com essa mulher aqui em Samaria é muito mais importante do que a comida que vocês foram comprar. E ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, você não se importa? Queridos, isso é tão inacreditável, mas tão comum, não é? Que acusação! Senhor, você não importa, você não se importa com meus problemas, com a minha agitação? Essa é uma das declarações mais sem graça e estúpidas feitas para um ser humano para com Jesus. Imagine um ser humano dizer para Jesus: será que você não se importa? A Bíblia diz assim para nós: lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Dizer que Jesus não se importa é dizer a maior bobagem que um ser humano pode dizer, não é? Mas quando você acha que você é o centro da história e as coisas não estão acontecendo como você quer, você começa a se achar que Deus não se importa, não é? Então, você não se importa. Isso é um ataque triste para a pessoa que mais se importou. Se levantou do seu trono, desceu e está há 6 meses de morrer numa cruz por Marta, por Maria, por mim. Ela está totalmente fora de controle. As prioridades estão totalmente loucas aqui. Ela está no topo da agitação. Eu não estou sendo bem tratada, e Jesus não está olhando direito para as coisas aqui. Eu não estou sendo valorizada. Será que Jesus não se importa? Deus não se importa com isso? Isso é o que chamamos de... ela está totalmente perdida aqui, não é? É como dizer: bem, você vai ficar parado aí enquanto ninguém valoriza o que eu estou fazendo, enquanto eu estou aqui me matando, você não se importa? E você continua falando aí sobre salvação, sobre sangue derramado, sobre morrer para pagar pecados, sobre o plano eterno, enquanto eu estou aqui com o meu problema. Vai ficar falando sobre esse assunto? Não dá para parar um pouco de falar sobre essa morte, sobre o plano eterno de Deus? Não dá para dar um pouco de atenção aqui aos meus problemas? E vai ficar falando sobre salvação da alma, destruição, pecado, alegria indizível e cheia de glória? Quer dizer, ela poderia ter vindo atrás de Jesus, não é? Poderia até, se não tivesse tão exasperada, fazer um sinal para a irmã, mas ela repreendeu Jesus mesmo. Você não se importa que a minha irmã me deixe fazendo tudo sozinha? Repreende ela, briga com ela. Nós sempre achamos que Deus vai estar do nosso lado quando nós estamos chateados, quando o mundo não está tratando a gente muito bem. E eu sei que você sabe tudo o que precisa ser conhecido sobre a vida, Senhor. Eu sei que você sabe sobre a morte, a retidão, a iniquidade, glórias do céu. Mas e o pão? E a água? E Maria está apenas sentada ouvindo sobre essas coisas aí.
eternidade, plano eterno. Agora, Marta estava totalmente apanhada no pão que perece. Jesus diz: não se preocupe com o pão que perece, busque em primeiro o reino de Deus. Marta está exatamente no lugar oposto. Ela se preocupava com o pão que perece, ela está com uma visão tão distorcida. E finalmente ela diz bem no meio, que se esconde aqui, né? Diga a ela para me ajudar, diga uma coisa que realmente seja útil. Agora, ela fez todo o possível. Eu acho que Marta aqui, ela simboliza bem a oração de muitas pessoas. Eles acham que o que Deus está fazendo não é muito importante, e elas querem, a oração delas é isso: ô Senhor, faça isso, faça aquilo outro. Elas têm ideias tão grandes. O que Deus está fazendo? Ficar falando sobre as mesmas coisas, Senhor. Isso é uma espécie de oração, não é? Ela está falando para Jesus fazer algo. Ela fez todo o possível para ordenar o que Deus tinha que fazer. Cambaleando, francamente, para mim, esta é uma senhora muito mandona, né? E tudo acontece porque ela tem uma prioridade distorcida, ela não entende. Eu vejo pessoas que ouvem esse texto, olham esse texto, várias vezes eu vejo pessoas dizerem assim: o que nós precisamos é de uma mistura, de uma Marta com Maria, uma pessoa que age e ouve. Isso é um deboche, porque Jesus não disse isso. Jesus disse: Marta, você está agitada, Maria escolheu a melhor coisa. Ele não disse: importante é uma mistura. Ouviu, Maria? Tu tem que fazer uma misturinha aqui, você tem que ser um pouquinho Marta e um pouquinho você, e Maria tem que ser um pouquinho Maria. Ele não diz isso. Tem pessoas que dizem isso, tem pessoas que leem a Bíblia e falam uma coisa exatamente oposta ao que Jesus disse, porque tem gente que realmente é mais sábia que Jesus. Jesus não disse isso. A igreja precisa de pessoas que sejam uma mistura de Marta com Maria. Ele não diz isso. Ele disse: uma coisa é necessária, Marta, e Maria escolheu essa coisa. Não é uma mistura disso que é necessário, é uma coisa. Toda a utilidade de Paulo é porque ele tinha uma coisa em mente. Toda a utilidade de Davi e glorificação não é porque ele era uma mistura de alguma coisa, é porque ele diz: uma coisa eu peço, uma coisa eu quero. Agora, antes que você comece a condenar a Marta aqui, porque às vezes parece que quando nós estamos pegando, nós estamos querendo falar sobre Marta. Marta já morreu. Nós não estamos interessados realmente na vida da Marta, e não viemos aqui falar mal dela. O que é que impede você de estar, por exemplo, aos domingos e quinta-feiras na igreja, no culto? O que impede você de estar todos os dias um tempo adequado com a palavra de Deus? É diferente das coisas que Marta menciona aqui? Você pode incluir isso na sua programação de toda semana? Essa é a prioridade. Você organiza a semana pensando: olha, estar diante da palavra de Deus, adorando a Deus, é a prioridade. Fazer o pão, arrumar a casa, ganhar o dinheiro, tudo isso não é a prioridade. Estudar, isso não é a prioridade. Isso vai se encaixar, porque uma coisa eu quero, uma coisa eu faço. Marta, o que ela está fazendo é todas as coisas comuns que nós achamos desculpa. É evidente que não é prioridade se durante o dia eu conseguir trabalhar, cuidar do filho, ir na escola, trabalho, li, fiz e não fiz. É o que ela está fazendo. Ela não está fazendo nada demais, a princípio. Por que as pessoas, elas não têm tempo, elas não têm tempo durante a semana, elas não podem estar um dia num culto, elas não podem estar num domingo, porque elas têm muita coisa para fazer, elas têm que passear, elas têm que descansar, elas têm que ler, elas têm que ficar com a família. Certa vez alguém me disse: eu não vou ao culto hoje não, porque eu preciso ficar com a minha família. O quê? Você está falando sério? É verdade que a única hora que você achou para ficar com a sua família foi a hora que você ia adorar a Deus? Grande qualidade de vida com a família você terá, e grande prioridade você ensinou aos seus filhos. Foi uma bela lição do que importa. Às vezes as mulheres ficam em casa, por quê? Tem que fazer o almoço. O homem não vai porque tem que fazer não sei o quê, é porque tem que fazer aquilo. É a mesma coisa. Por isso que eu falei esse texto. Nós não estamos lendo ele hoje, 2000 anos depois, para falarmos sobre Marta e acharmos que ela não era uma pessoa que enxergava o que era prioritário. É porque o que ela está fazendo é o que a maioria das pessoas estão fazendo o tempo todo.
Ah, não tem tempo. O que é, meu irmão? Diz aí para mim qual é o problema. E o que ele diz é uma lista de Marta. Ele está ocupado com um monte de coisas exatamente iguais. Quando você deveria estar sentado aos pés de Deus, essa é a prioridade. Na minha casa, na minha semana, eu não vou estar adorando a Deus se der. Se der, não é prioridade. Eu não vou trabalhar amanhã se der. Eu não vou à escola se der. Eu não vou cuidar do meu filho se der, porque eu acho que aquilo é importante. E se é isso que você deve fazer, então eu sei o que eu devo fazer. Quando você olha para Marta e se pergunta se as prioridades estão distorcidas, você pode muito bem saber se as suas estão. Não adianta dar a lista de coisas boas que você fez que te impediu. Essa é a lista da Marta. Essa história não é de um fariseu. Não é de alguém que não gosta de Cristo. Olhe para a sua própria vida e pergunte a você mesmo: eu amo ouvir a palavra de Deus ser pregada? Eu amo estar com a palavra de Deus. Muitos de vocês também, mas podem ser Marias, é o que nós esperamos. Mas, Martas, assim, você tenta trabalhar a palavra de Deus, a adoração a Deus, o culto corporativo, quando pode. Essa é uma acusação de prioridades distorcidas. Você se permite ser sugado por toda espécie de coisas desnecessárias que você diz ser importantes. Mas quando você dá a lista delas, ela em nada difere da lista da Marta. Em nada. Eu tinha que arrumar isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer comida, eu tinha que ganhar isso, eu tinha que preparar aquilo. Não difere em nada. Então você passa a condenar aqueles que estão fazendo exatamente o que você não está. Porque você vê que Marta, ela não só não fez de ouvir a palavra a prioridade, ela começou a criticar quem fez disso a prioridade. Por quê? Porque você se sente mal, não é verdade? Quando a palavra de Deus não é prioridade para nós, e se é prioridade para alguém, nós começamos a nos sentir mal, aquela pessoa nos deixa mal. Então você vê, Maria não criticou Marta, mas Marta criticou Maria. Você não vai repreender ela, Senhor? Agora você sabe, o Senhor poderia ter dito a ela: Marta, sai daqui, chega, você não entendeu nada. Eu estou há 6 meses de ser pregado numa cruz, sofri a ira infinita de Deus, você vem me falar em pão. Estou aqui falando sobre o plano eterno, a aliança eterna que eu fiz com meu Pai e o Espírito Santo antes da criação do mundo, e você vem me falar que está preparando a cama? Mas Jesus, queridos, ele é cheio de compaixão, né? Ele disse: Marta, Marta. Há uma ternura nisso, não é? Poucas vezes a palavra é repetida assim. Ele diz assim: Pedro, Pedro. Não é? Quando você ouve isso, você sabe que Jesus ou vai ser doce, é uma ênfase, ou vai ser duro, não é? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E Marta, Marta, você está muito preocupada. Merinal é a palavra que ele usa, indevidamente preocupada e incomodada. Torubazo, você está perturbada. Você está toda confusa, você está preocupada, incomodada com um monte de coisas, mas uma coisa só era necessária. Isso é um corretivo, queridos, de Jesus, mas você vê tanta doçura, tanta paciência, não é? tanta simpatia. Foi bom você ter esses interesses, mas Jesus está dizendo para ela o seguinte: nada é bom na hora da palavra de Deus, nada é bom. E ele faz essa declaração surpreendente: apenas uma coisa é necessária. Davi disse: eu apenas peço uma coisa e busco uma coisa. Paulo disse: eu quero ser como Cristo, eu quero ser conformado à sua imagem. É o que resume aqui, não é? Jesus está dizendo: a coisa mais importante, Marta, é conhecer minha mente. Você conhece minha mente? Eu estou falando aqui, essa é a única maneira de você conhecer minha mente. Nada mais importa. Como eu disse,
deboche você dizer que o importante é a mistura entre Maria e Marta. Não há nada sobre isso aqui, pelo contrário. Nossas vidas estão cheias de coisas desnecessárias e pior, essas coisas nos controlam e arruinam as nossas atitudes. Por que as pessoas estão frustradas, deprimidas, cansadas? Não é por causa da palavra de Deus, nem por causa da única coisa necessária. As pessoas são deprimidas, infelizes, por causa de um monte de coisas que não é a única coisa necessária. Elas deram tanto valor àquilo que não era necessário, que aquilo perturba elas, controla elas. Dedique a sua vida a uma só coisa, e todas essas coisas vão encontrar o seu lugar. Porque essa é a única maneira de você conhecer Jesus. Você não o conhece de outra forma. E não é transformado de um grau de glória para outro sem essa contemplação contínua. Essa é a única maneira pela qual ele revela a sua beleza. Ele está dizendo assim: só a minha beleza é necessária, Marta, para a sua ansiedade, para a sua perturbação. Na verdade, aqui há um superlativo no grego. Maria escolheu a melhor parte, literalmente, ela escolheu o que é melhor, porque Deuteronômio 8:3 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a prioridade está errada. Você vê que é exatamente esse texto de Deuteronômio que Jesus usa para o diabo. O diabo disse: pão é importante, você está orando há muito tempo, oração é importante, mas que tal fazer essas pedras virarem pão? E Jesus disse, citando esse texto que ele citaria para Marta, ele citou também na sua tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa sempre é a tentação de Satanás, dizer para nós que um monte de coisas são necessárias. Essa é a nossa vida, essa é a nossa coisa anterior, isso é o que vem antes de tudo em nossa vida, que é o que a palavra prioridade quer dizer. Nada é melhor do que ouvir Deus falar. Nada é tão importante, nada se compara, não existe mistura entre Marta e Maria para encontrar um lugar bom. E quando essa oportunidade aparece, você agarra. Quando você pode estar cultuando Deus, você agarra a oportunidade. Maria escolheu a melhor, e ele diz: eu não vou tirar isso dela. Você precisa ser tirado desse lugar onde você está. Eu não vou mandá-la para a cozinha, Marta. Não vou mandá-la fazer outra coisa agora, porque nada é necessário agora, a não ser ouvir. Seria estúpido ela deixar de me ouvir para ir fazer o pão. Ela nunca seria uma líder de alguma coisa, ela era só uma cristã. Ela nunca seria alguém que ocuparia o lugar de Pedro, mas ela tinha que ter a mesma prioridade. Nada é tão importante quanto a verdade divina, é a prioridade. E o Senhor fica ao lado de Maria. Ele nunca diz que há mistura nenhuma aqui, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. E essa rara oportunidade é muito rica e crítica, não é, para nós. Nossos filhos estão aprendendo isso, queridos. Eles estão olhando para nós. Nós estamos criando nossos filhos. Eles entendem que a coisa mais importante é ouvir a palavra de Deus reunido num culto corporativo, e que a coisa mais importante no nosso dia é a palavra de Deus. Como nós criamos nossos filhos, eles entendem que estudar é menos importante do que isso. Trabalhar ou ganhar dinheiro, ou se divertir. Eles entendem. Esse é o relato para nós. Ele não é sobre Marta, ele é sobre nós. Se isso não for verdade, todos os sermões que você ouvir serão inúteis. Jesus ia passar 6 meses ensinando agora. Lucas colocou essa história na frente para mostrar como todos os discípulos deviam ouvir, como todos nós devemos ouvir. Não os maiores, o cristão mais simples, como Marta pode representar, Marta não, Maria, viverá aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra, e nada se iguala a isso. Isso não se mistura com nada. Às vezes no domingo as pessoas têm dificuldade por causa das coisas mais tolas do mundo. É o esporte, é o dia que eu tenho que aproveitar para fazer isso ou aquilo, ou fazer aquela comida.
tudo isso é ridículo. E no seu dia, a mesma coisa, no dia a dia, porque esse é o único lugar onde um filho de Deus está, que ele devia realmente estar, e deve controlar todas as outras coisas como prioritária e ordenar as outras coisas, ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei